Ou seja, a gente, em nós mesmos, nós já temos um reloginho, né? Um reloginho de passagem aqui, né? Que tem tudo a ver com o nosso corpo, com nossas sensações, com nossas vibrações e com tudo aquilo que a gente precisa respeitar, né? Aqui no caso, essa coisinha aqui, essa primeira seria o Cristo, aquele que alcançou a consciência. Aqui seria o irmão dele, que é o Judas, que não teve a oportunidade de alcançar a consciência, né? Judas e Cristo, né? Uma cruz sem a bolinha, porque aqui ela não alcançou a consciência dela em plenitude, então ela tá sem a bolinha, ela tá cortada, entendeu? Ela alcançou a paz, mas não a consciência do que se é estar em paz, entendeu? Aí seria aqui o Judas, né? Os dois que em todos os filmes aí que a gente vê, os dois parecem muito, né? Até que parece que até a arte imita a vida, parece que os dois eram gêmeos, né? E no caso eram trigêmeos, né? Que daí no caso aqui tem Plutão, né? Que é a estrela de 7 pontos, né? Que no caso seria o Cristo, né? Nessa energia que alcançou a consciência da luz, que é o planeta de Plutão, que é um planeta negro, que é uma estrela também brilhante, né? Que parece sim uma estrela bem brilhante, né? Porque ela é de cristal, né? Ela é toda cristalina, então ela fica negra, 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 negra no universo. E a cabecinha de Plutão, que simboliza o quê? O Lúcifer, a luz, a clareza da lucidez, da consciência que Jesus precisava. Então, se num plano ele veio como Judas, no da Terra ele veio como Jesus, que alcançou a luz da sabedoria, dos contratos que são feitos entre espírito, alma e matéria, no plano quaternário, que é a Terra. Ou seja, aqui é uma estrela de 8 pontas, um hexagrama, certo? Uma estrela de 8 pontas para simbolizar o que? O cubo. E o cubo seria o que? O cubo de Saturno, aonde vence a Terra para poder encontrar ordem, organização, certo? Justificativas de redenção. E aí tem o Sol que ilumina, né? E que traz toda aquela energia de plenitude, alegria, prosperidade, satisfação, dentro da visão do ego, mas não da visão interior, porque todo mundo que tá aqui para poder resolver questões familiares, questões de vidas e vidas. Entende? Então você não pode viver hoje acreditando que é só hoje. Você tem que viver hoje vivendo as oportunidades que são tragas para você. Tá entendendo? É justamente por conta disso. A orelha aqui até parece uma asinha de borboleta, né? Tipo assim, parece até uma borboletinha voando, né? O triângulo, eu já expliquei o porquê, né? Que no caso seria o sistema de respiração, inspiração, criação, que vai passar pela nossa centelha aqui, pela nossa auréola, pela nossa fonte. A nossa fonte, né? Ela está conectada aos nossos ouvidos. Por isso que ela simboliza a liberdade. A nossa fonte, aquilo que a gente se conecta, ela não está presa a nós. Ou a gente pode vivenciar essa experiência, ou a gente pode soltar ela, entende? Da mesma forma. E aqui nos pés, a base da nossa estrutura, ela sempre vai estar envolvida aquilo que vai subir, aquilo que vai descer. Aquilo que sobe do alto em equilíbrio, ele vai descer para encontrar outro campo. Eu não tô falando que ele vai pro inferno, tá bom, gente? Eu não tô falando que ele vai para debaixo da terra, tá? Ele vai atravessar campos e superfície, encontrar nossas origens, coletar informações. Pode ser que você tenha uma pessoa de origem lá na Eslováquia, por exemplo. Esse que desceu do alto para fazer um trabalho na sua vida, ele vai lá na Eslováquia, encontrar a sua origem, resolver algumas questões,
e aí vai vir da Eslováquia ou de outra origem, trazer para você certas questões para você aprender, e aí você vai se conectando com a sua família. E quando você consegue conectar com toda a sua família no interior do seu coração, aonde se bate a porta, atende, o buscador encontra, vai ser guiado, e aí vocês vão subir outra escadinha, para quê? Vamos lá trabalhar em outros lugares. É igual os... Como é que fala, gente? É os... Centelha, sentinela, não é isso. Eram os pequenos... Ai, não lembro. Peregrinos. Como peregrinos, você vai poder estar trabalhando em outras ordens, porque você conseguiu concluir um trabalho aqui, né, nesse estado de superfície, e aí você começa a ajudar em outros lugares que precisam de ajuda também, entendeu? Existem pessoas que acreditam no céu e no inferno só. Existem pessoas que acreditam em colônias. Existem pessoas que acreditam em inferno de Dante, que são várias zonas desconcertantes. Existem vários outros tipos de linhas paralelas que muitas pessoas trabalham, que é um trabalho de alma. Justamente por quê? Porque tem gente que vive e acredita que só existe a matéria. Essa pessoa, ela fica aqui vivendo como se fosse esse plano aqui, o Judas. Por quê? Porque ela não consegue adquirir essa consciência plutoniana, que é o círculo, que é a bolinha, que é a luz e a clareza que precisa ter de que um corpo sem uma consciência divina acima do corpo, ela não é nada. Então tem muita gente que fala que acredita em Deus, mas não acredita no projeto divino que Deus tem para a vida dela. E é aí que aí é o que é uma energia de que todo mundo acredita, né? Que traição e tudo é uma energia de Judas. Não que Judas errou, mas vamos falar da semelhança da história. Ele foi obrigado a trair para que ele pudesse retornar. Porque se ele não tivesse uma parte dele na matéria, como ele poderia retornar para recolher aqueles que ficaram nela? Né? Tem muita gente que condena Judas pela traição que fez a Cristo, mas ele fez porque os dois vieram juntos. Isso não vai contar em histórias, livros e fontes, não tem. Mas olha aqui que legal. Lua, Saturno, Plutão. Entende? Um desce, uma escada de descida e uma de subida. Tudo tem dois lados. Toda a história tem dois lados. E sempre vai ter o lado que ninguém conta. Aqui você vê a frente, você vê o que está iluminando no seu caminho. Mas você não vê o que está por trás de você. Entende? Então a gente sempre está olhando para aquilo que a gente deseja. Poder julgar, subjugar, ou deseja ter. Invejar, ou deseja sentir aquilo em nós para sentir satisfação. E tudo isso está envolvido a dores, a faltas. Sim, tudo isso. Entende? Tudo isso está envolvido a falta. E aqui a gente é o famoso caixão que recebe essas energias, essas essências que sobem, que descem, que sobem, que descem, lá direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. E aqui só vive uma energia, aquela que vai ser filtrada para ser emanada para ambos os lados, que passa por um fio também. E esse fio aqui, ele é o fio, é o cordão da existência. É a conexão da teia da aranha. É aquela que você faz à sua volta. E aí, aqui tem estrelinhas, e tem outros planetas, e tem signos, astros, e um monte de coisa. Tudo ao redor de cada ser humano, entende? E isso aqui é a nossa vida. Praticamente, aqui dizendo, os espelhos de nós mesmos, que ficam à nossa frente, atrás de nós, né? Manifestando, emanando vibrações, frequências. Tudo tá aqui, como uma batida de tambor no coração. E aí bate e vibra. Bate e vibra. Bate e vibra. O sol escuta, a lua escuta.